A paz do Senhor para os irmãos. É uma alegria, é uma satisfação muito grande estar aqui para falar da palavra de Deus. Quero agradecer a Deus, porque se eu estou vivo, é as misericórdias dele que tem sido nova na minha vida a cada manhã. Agradeço a Deus, porque ele tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família. Agradeço pela vida do pastor Silas, pela vida do pastor Odilto e pela igreja que eu faço parte. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Uma palavra bem rápida, mas que eu creio que vai falar no coração dos irmãos. Amém? A partir do versículo 1 diz assim, João capítulo 6. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberiade. E grande multidão seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e, vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanto? Disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva no lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Amém? Você sabe que, quando a gente lê a palavra de Deus, medita nela, a gente tem que tirar verdades para a nossa vida, instruções para a nossa vida, porque a nossa vida, ela tem que ser aqui nessa terra uma vida de fé em Deus. Nós temos que confiar em Deus, depender de Deus. Quando Jesus faz a pergunta aos discípulos, aonde compraremos pães para estes comerem? O texto que você leu comigo diz que Jesus fez a pergunta para ver qual era a resposta deles, porque Jesus já sabia o que ia fazer. Então, qual era a resposta que Jesus queria? Porque quando você lê, você vê que Filipe faz um cálculo e chega à conclusão que 200 dinheiros de pão não daria para sustentar, para alimentar tanta gente. E André, ele vê um garoto lá que tinha 5 pães e 2 peixinhos e diz: que é isso para tanto? Um faz um cálculo e chega à conclusão que não vai dar certo. O outro tem nas mãos aquilo que Jesus poderia usar, mas ele é pessimista. O que é isso para tantos? E esse é o maior problema da gente. Porque se nós falamos e pregamos fé, nós temos que viver por essa fé. Nós não podemos falar de fé, pregar sobre fé, e na hora de usar a fé, a gente simplesmente duvidar, fazer cálculo, ser pessimista, achar que não vai dar, que não adianta. É interessante que quando você lê Mateus, capítulo 14, verso 13, o texto lá diz que esses discípulos, eles viram Jesus realizar muitos milagres. Quando você lê Marcos 6,30 e Lucas 9,10, quando Jesus enviou eles, que eles voltam, eles diz um relatório, ele diz: Senhor, no teu nome até os demônios se nos sujeitam.
Isso quer dizer que Jesus estava fazendo uma pergunta para quem viu ele fazer milagre, para quem realizou milagre no nome dele. É interessante que, no mínimo, André, Filipe e João, André, Filipe e Pedro, estavam lá quando Jesus transformou a água em vinho. Eles viram isso. Aí Jesus faz a pergunta: como é que a gente vai alimentar esse povo? Não podemos despedir eles vazios. Eles viram Jesus transformar a água em vinho, eles viram milagres que Jesus fez, eles mesmos realizaram o milagre em nome de Jesus, quando eles voltaram do relatório, quando Jesus mandou eles pregar. Eles voltaram alegres, felizes. Agora Jesus faz a pergunta e eles dizem, calculando, não dá, Jesus. E o outro, Jesus, que é isso para tanto? E esse é o problema. Você não tem visto Jesus fazer milagre na sua vida? Você não tem visto coisas tremendas na sua vida? Isso que está acontecendo hoje, Jesus permitiu porque Ele sabe o que vai fazer. É a sua atitude de fé que vai mostrar a Deus qual é o que Ele vai fazer na sua vida. É a sua prática de fé, é a sua atitude que vai mostrar para Deus. É interessante. O que eu aprendo? Eles tinham que, no mínimo, discernir quem é que estava perguntando a eles. Antes de dar a resposta, eles tinham que pensar, eles tinham que lembrar o que Jesus tinha feito, que eles viram, e eles tinham que parar. Espera aí. É Jesus que está perguntando. Se é Jesus que está perguntando, a resposta, no mínimo que ele quer, é uma resposta de fé. É interessante que quando você vai em Ezequiel 37, que Deus leva Ezequiel no vale de ossos secos, aí Deus faz a pergunta a Ezequiel: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Qual é a resposta de Ezequiel? Quando eu vejo Ezequiel falar assim, Senhor, tu sabe. O que Ezequiel estava dizendo? Ezequiel estava olhando para ele mesmo e dizendo assim, para mim é impossível fazer esses ossos sequíssimos voltar a viver. Para mim não dá. Mas, Senhor, tu sabes. Para mim é impossível, mas para o Senhor é possível. Está entendendo o negócio? A resposta que você vai dar para Deus, você não pode olhar para você, para suas condições. Você tem que olhar para Jesus, porque quem está fazendo a pergunta é Ele. Você não pode olhar para você mesmo. Se eu for olhar para mim, eu nem venho pregar aqui. Quando me chamou, vai falar assim, não dá não, pastor, não dá não, porque eu gosto de falar isso. Um João, ninguém, amigo do seu coisa de mim, parente do seu quase nada, não dá para mim lá não. Mas eu não olho para mim, eu olho para Jesus, para aquele que me resgatou lá do mundo das trevas e me transformou para o reino, me transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu olho para ele e digo, eu vou lá, Jesus, mas vou lá no seu nome. Está entendendo? Aleluia. É interessante que Jesus diz assim, me dá aqui esses 5 pães e esses 2 peixinhos. Aí eles trouxeram, deram na mão de Jesus. Você sabe que na mão de Jesus a coisa muda, né? Na mão de Jesus o milagre acontece. Na minha mão e na sua mão, meu filho, o negócio vai ficar do mesmo jeito ou vai piorar. Mas se passar para a mão dele... Jesus, com os 5 pães e os 2 peixes na mão, mandou todo mundo se assentar. Se assenta aí. Marco, quando cita esse texto, Marco diz que eles se assentaram em número de 50, de 100. Aqui João diz que havia muita relva, mandou assentar. O que isso fala? Me mostra que se eu quero ver um milagre de Deus na minha vida, eu tenho que me organizar. Diga comigo, me organizar. Como é que eu posso querer ver um milagre de Jesus na minha vida se eu não me organizo? Se eu não me preparo para isso? Jesus mandou, senta todo mundo organizado aí. Mandou assentar. Aí, meu irmão, fala de organização. Se nós queremos a vitória, temos que nos organizar. Organizar vida, negócio, família. Sabe por quê? Porque Deus não opera aonde há bagunça.
Deus não opera onde há divisão, onde há contenda, confusão. Deus opera onde tem organização. Amém? É interessante que quando você lê Isaías 38:1, que Deus manda o profeta falar lá com o rei, disse o Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver mais. Por que ele mandou Ezequias? Quando eu leio o caso aqui, eu entendo família. Porque quando você lê lá em 2 Crônicas, no capítulo 32, verso 24 ao 26, fala que esse Ezequias, ele se tornou um rei, um cara soberbo, arrogante. E se é um tipo de gente que deixa Deus indignado e furioso, é o soberbo. O soberbo, o arrogante, não vai arrumar nada com Deus. Na realidade, o soberbo, o arrogante, Deus faz comer capim. Pastor Miro, é só você ler Daniel, lá, Nabucodonosor. Lembra quando ele vinha passeando lá? Esta é a grande Babilônia que eu edifiquei com a força da minha magnificência. O que Deus disse? Passou de ti o seu reino. Ficou louco, foi comer capim. Porque o soberbo só reconhece que é soberbo quando ele vai comer capim. Porque o soberbo nunca reconhece que é soberbo. Ele nunca reconhece que precisa mudar. Ele nunca reconhece o pecado dele. O soberbo vê muito pecado na vida dos outros, mas do dele mesmo ele não vê. É por isso que Deus falou para Ezequias, põe a tua família, a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Essas suas atitudes, Ezequias, vai levar você à morte. Preste bem atenção. Não é nem o diabo que derruba o soberbo, é o próprio Deus. Por isso que ele jogou Lucifer lá do céu aqui na terra. Quando eu leio esse texto, eu aprendo que Ezequias se humilha, que ele vira para a parede, começa a orar, se humilha. Porque aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele que se humilha reconhece quem é Deus e reconhece quem ele é. Aquele que se humilha reconhece que Deus está em cima, acima de tudo e de tudo. E que eu, Miro, estou embaixo de tudo e de todos. Aquele que se humilha sabe que não sabe, mas sabe que Deus sabe. Então, quem se humilha, Deus vai sempre exaltar. Deus vai sempre dar mais 15 anos de vida. Você quer mais 15 anos? Então se humilhe. É aquilo que está lá em 1 Reis, né? Quando fala de organização, de colocar em ordem, quando Elias desafiou os profetas de Baal. Como é que estava o altar? Estava quebrado, bagunçado. Para Deus fazer o milagre, mandar o fogo do céu, primeiro tinha que arrumar o altar. E altar, na Bíblia, fala da nossa vida, do nosso coração. O nosso altar, a nossa vida, tem que estar em ordem. Como é que eu quero o milagre de Deus na minha vida se meu altar está quebrado? Se eu não oro, se eu não leio a palavra de Deus, se eu não medito nela, se eu não busco a Deus. Como é que eu quero que Deus faça uma obra na minha vida se Ele não me vê falando com Ele? Outro dia eu estava lendo, acho que foi o pastor Luciano Subirá, que alguém falou para ele assim, pastor, tem muitos anos, tempo que Deus não fala comigo. Aí ele falou assim, e quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Quer que Deus fale com você? Leia a Bíblia, meu filho. Leia a Bíblia. Fala para o seu irmão aí, quer que Deus fale? Leia a Bíblia. Ô, Jesus, vamos ler a Bíblia. Aleluia. É interessante que no versículo 11 desse texto de João, ele manda colocar, Jesus diz, coloca aqui nas minhas mãos, esses 2 peixes e esses 5 pão. Aí colocaram na mão de Jesus. Você sabe que tudo que é pequeno, quando vai para a mão de Jesus, Jesus faz crescer, Jesus aumenta. Pastor, eu tenho 1,60 m, mas
Na mão de Jesus eu me sinto o cara. Na mão de Jesus, meu filho, eu falo lá em casa, aqui, quem manda sou eu. O cara aqui sou eu. Amém? Na mão de Jesus, coloque o que você tem na mão de Jesus. Coloque esse salário que você diz que é pequeno, pastor, meu salário é pequeno. Coloque na mão de Jesus. Você vai ver se você não vai fazer com esse salário coisa que quem ganha muito não consegue fazer. Se eu fosse dar testemunho aqui de gente que eu conheço que ganha pouco, que vive bem, come bem e ganha pouco. É que a minha fé e a sua fé tem que dizer para Deus que nós acreditamos nele. Quando eu coloco aquilo que eu tenho, que nas minhas mãos eu acho que é pequeno, que é pouco, eu coloco na mão de Jesus, eu estou dizendo para Jesus, Jesus, na sua mão eu confio que o Senhor vai multiplicar. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluia. Jesus está aqui. Coloque o que você tem na mão de Jesus. Lembra quando Deus falou para Moisés? Moisés, você vai lá tirar o meu povo do Egito. Aí Moisés ponderou, discutiu, não quis ir, mas quando decidiu ir, Deus falou, o que é isso na tua mão? Ele disse, é um pedaço de pau, uma vara, um cajado. Deus falou, é com esse pedaço de pau que você vai libertar o meu povo. Olha só. Ele ia para um dos maiores impérios daquela época, já tinha fugido de lá 40 anos atrás, agora ia voltar para lá, a arma que ele vai levar, um pedaço de pau. Não parece uma coisa de doido? Mas com Deus é assim, meu irmão. Com Deus é aquilo que ninguém diz que dá nada, que Deus diz, mas é esse que eu vou usar. É aquele que quem olha assim, olha, não vai chegar a lugar nenhum, mas Deus diz, esse vai chegar a muito lugar que eu vou levar. Moisés foi com um pedaço de pau. É interessante que quando Deus falou para ele, joga essa vara no chão, ele jogou no chão, virou uma cobra, pega pela cauda, ele pegou. Aí, quando ele decidiu ir, o texto lá, do versículo 20, do capítulo 4, diz, e Moisés pegou a vara de Deus e levou consigo. Na mão de Moisés, era a vara de Moisés. Quando ele jogou no chão, que virou cobra, que ele pegou pela cauda e pegou, aí virou a vara de Deus. E com aquela vara, Moisés fez milagre tremendo lá no Egito. Coloque-se na mão de Deus. Coloque o que você tem na mão de Deus. Mas, pastor, eu não sei falar. Eu tenho pouca instrução. Eu não sei isso. Mas não precisa. Deus, meu irmão, Deus é Deus. É Ele que tem que ser glorificado e exaltado. Por isso Ele não usa o soberbo. Por isso Ele não usa o arrogante. Porque quem tem que ser glorificado e exaltado é Ele, não é eu nem você. É interessante. Você lembra que Sansão, que não era um cara fortão, porque Sansão, pelo que eu leio na Bíblia, ele era um judeu normal como qualquer outro. Uns anos atrás, quando fizeram aí um filme de Sansão com aquele ator Vitor Matura, ele era fortão, né? Mas esse Sansão da Bíblia, não vou dizer que ele era da minha altura, nem do meu corpo. Mas se no mínimo tivesse, tinha 1,70 m. Também não era fortão. Mas preste atenção, ele com uma queixada de jumento. Já entendeu? Para pensar. Porque quando eu leio essas coisas assim, eu fico pensando, eu falo, meu Deus do céu. Ele matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Você não está entendendo, não? Se Sansão, que era um homem normal como eu e você, com uma queixada de jumento, matou 1000 filisteus, imagine o que Deus não faz com você, com ele na sua vida. Sansão não tinha o que eu e você temos, meu irmão. Porque no Velho Testamento o Espírito Santo era dado por medida, mas em nós ele é derramado, ele está aqui nessa noite. E Deus quer usar você poderosamente na mão dele. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Queixada de jumento na mão de Sansão, ele matou 1000. Coloque aí. Para de ficar olhando para você mesmo e dizendo que não dá,
que não vai conseguir, que para você não adianta. Pare com isso, meu irmão. Deus tirou você lá do mundo das trevas. Deus deu vida a você. Olha aqui, a vida de Deus habita em você. Deus não chamou você para perder. Deus não chamou você para desanimar. O que você está passando, Ele permitiu porque Ele sabe quem é você. Ele te preparou para essa batalha que você está travando. Porque não adianta cantar. Assim que eu luto minhas guerras. E na hora de lutar, fica aí, meu Deus, não vai dar. Ai, meu Pai do céu, tem misericórdia de mim. Então por que está cantando assim que eu luto minhas guerras? Aí eu costumo dizer, desculpe com todo respeito, nós mais mentimos é quando nós cantamos. Porque declaramos coisas que na realidade não cremos. Mente. Quando diz que luta assim que eu luto minhas guerras, e na hora de lutar as guerras, amarela. Corre. Fica pedindo oração de um e de outro. Desde que eu me converti, que entendi pela palavra de Deus. Eu não vivo pela oração de ninguém, eu vivo pela minha oração que eu faço a Deus. Porque eu confio nele, dependo dele. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. É só você ver Davi, que com 5 pedras matou um gigante. Não tinha espada, não tinha armadura. Na realidade, Davi nem sabia lutar com espada, com armadura, com capacete, nem sabia isso. Mas ele disse, eu vou levar o que eu tenho na mão. E o que eu tenho na mão, Deus vai me dar a vitória. É o que você tem. Coloque-se na mão de Deus e você vai ver onde Deus vai te levar. Amém? É interessante que quando Jesus pega os 2 peixes e os 5 pães, ele levanta para o céu e ele dá graça. É aquilo que Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,18, diz, em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Senhor vosso Deus. Dá graças. Quando vai tudo bem, é uma coisa. Agradecer quando a coisa está difícil, complicada, a doença vem, é outra muito diferente. Mas sabe o que eu vejo? Que o problema de muita gente, é que murmura de tudo, reclama de tudo, fala mal de tudo. Nunca sabe dar graça, nunca sabe agradecer, só sabe reclamar, só sabe murmurar, só sabe maldizer. Oh, desgraça, isso é uma peste, não dá não. É interessante, quando você murmura, quando você reclama, quando você fala mal de tudo, preste bem atenção no que eu vou te falar. Você dá legalidade ao diabo para agir na sua vida. O maior pecado do povo de Israel, quando saiu do Egito, o maior pecado deles, Paulo cita em Coríntios 10:13, que foram 10 pecados, mas o maior principal dele foi a murmuração. Porque quando você murmura, você está dizendo que Deus não tem poder para realizar o milagre na sua vida. Quando você reclama, você está dizendo que Deus não é Deus. Quando você reclama, e o problema é que quando nós murmuramos, reclamamos, nós não reclamamos sozinhos. Nós sempre queremos levar alguém com a gente. Está vendo, fulano? Essa é a luta que eu estou passando, tu está vendo? Eu lembro que lá em São Paulo tinha uma irmã que a conversa dela era estreita. Irmão, estou no estreito. É um estreito. É um estreito. Meu Deus do céu, essa irmã não sai do estreito. Não vai para o largo. Eu falava para ela assim, mas eu não estou no estreito, não. Eu estou no largo e estou muito bem, nadando de braçada. Então você tem que vigiar. Se chegar alguém perto de você murmurando, cai fora dele. Porque isso é uma maldição. Porque o murmurador nunca murmura sozinho. E aí, fica dando legalidade ao diabo para agir na vida. Eu aprendo que esse é o maior pecado do povo de Israel, a murmuração. Agora, quando você canta, quando você adora,
quando você louva diante dos problemas da vida, você dá legalidade a Deus para agir na sua vida, para assistir a sua vida e para dar a você uma saída. Aleluias. Quando eu canto, quando eu adoro, quando eu busco a Deus, mesmo nas dificuldades, nas lutas, nas doenças, é aquilo que Hebreus 13:15 diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Porque quando eu canto, quando eu adoro, nas dificuldades, nas enfermidades, aleluia, eu estou dizendo para Deus que Ele é poderoso na minha vida para mudar a minha situação. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. É interessante que quando você louva a Deus, você reconhece que Deus está no controle de tudo. E aí você vai depender dele. Diga comigo, quando eu adoro, eu dou legalidade a Deus para agir na minha vida. E aí eu vou depender dele. Quantos dependem de Deus aqui? Aí eu aprendo que quem depende de Deus não é orgulhoso, não é soberbo. Sabe que não sabe, mas sabe que Deus sabe. Quem depende de Deus, presta atenção, sabe que não tem, mas sabe que Deus tem. Quem depende de Deus, sabe que não pode, mas sabe que Deus pode. E se Deus sabe, e se Deus tem, e se Deus pode ter a convicção, meu irmão, que Ele vai mudar a história da sua vida e você vai sair dessa. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Quem depende de Deus, preste atenção, vai sempre transferir a responsabilidade para Deus. Não é Deus que permitiu você passar por isso? Então a responsabilidade é dele. Ele sabe por que permitiu. Ele sabe por que deixou você entrar nessa. Aí você tem que estar sempre falando com ele: Deus, eu entrei nessa. Olha o que está acontecendo. Eu não quis entrar nessa, Deus. Tem situações que você é empurrado. Tem situações que você nem pensava, mas você... E preste bem atenção, eu falo muito isso. A nossa vida, nós não somos de Deus? Não somos filhos de Deus? Então a nossa vida não está na mão do diabo. A nossa vida está na mão de Deus. Então se você ficou doente, se você está passando por situações difíceis, não é o diabo, é Deus. Porque você é filho de Deus. Foi isso que Jó entendeu. Foi isso que Jó entendeu. Se é Deus, pode ter a convicção que a responsabilidade é dele de te tirar dessa. Aleluias. Sabe o que eu aprendo? Que Deus, que nos permitiu entrar em situações difíceis, Ele sabe e Deus conhece o hoje e o amanhã. Deus sabe o melhor caminho para te indicar para que você saia dessa situação. Aí você tem que se submeter a Ele, orar e buscar a Ele. E esperar a resposta. Porque o nosso problema é que a gente vai orar a Deus e não espera a resposta. A gente ora e levanta e vai embora. Não, tem que ficar lá. Se não tem mais o que falar, fica só esperando. Para pregar aqui, eu estava lá orando, falando com Deus. Deus, fala comigo que eu tenho que pregar lá. O senhor sabe que eu não sei pregar. Eu sei que eu não sei pregar. Eu e o senhor sabemos que eu não sei pregar. Se me chamaram para pregar, é o senhor que tem que me usar lá, porque o seu nome que vai ser glorificado não é o meu. E aí eu fico lá, ó. E aí o Espírito Santo fala, ó, vai no texto assim, assim, assim. Aí eu levanto, vou no texto. Você tem que esperar a resposta de Deus, meu filho. Aqui para a gente. Espera a resposta de Deus. Amém? Por quê, pastor Miro? Porque Deus conhece o nosso futuro. Ele sabe o antes e o depois.
E para encerrar, é aquilo que está em Jeremias 29, quando diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso acerca de vós, é pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, olha, sabe por que eu permiti você entrar nessa? Porque eu bem sei os projetos de vida que eu tenho para cada um de vocês. É projeto de bem e não de mal, para dar o fim que você está esperando. Aí eu pergunto, você não espera um fim de vitória? É o que Deus quer para você. Você não espera um fim de sucesso? É o que Deus quer para você. Você não espera um fim em que o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida? Pois é isso que Deus quer. Por isso, meu irmão, confia em Deus. Dependa de Deus. Quando você olha a multiplicação do pão, você vê que o texto começa com Jesus perguntando: aonde vamos, como vamos alimentar esse povo? Onde vamos comprar pão, alimento para esse povo? Não tinha. Como é que termina? Termina com 12 cestos cheios. Começou não tendo, terminou sobrando. Ah, vou falar que nem aquele gordinho, não entendeu não? Ah, eu vou falar. Começou não tendo, terminou sobrando. Que Deus abençoe em nome de Jesus.